Ontem, quando eu andava para Jacuí, no meio do caminho, sintonizando uma emissora de rádio, outra emissora de rádio, a radialista que sou, estou sempre procurando, até mesmo para ouvir bons programas. E então, sintonizando uma emissora, outra emissora, lá quase fora do estado de São Paulo, sintonizei uma rádio, eu imagino que seja de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão Preto. E então, o pregador estava numa chamada Conferência de Milagres. E até aí, não tem nada de errado, eu acredito em milagres, eu acredito que Deus pode fazer coisas maravilhosas, eu acredito que Deus tem poder para fazer, acredito mesmo, sabe, pelo simples fato de crer em Deus, pelo simples fato de saber quem é Deus, de saber que Deus é ilimitado, eu jamais colocaria Deus dentro da minha concepção, jamais. Eu posso até não ver, eu posso até não estar presente, mas eu creio que Deus pode mesmo todas as coisas. Mas não as que eu ouvi, certamente não. Porque este pregador dizia ali coisas que não fazem sentido com a realidade da fé. Só não fazem sentido, sabe, um grito atrás do outro, um glória atrás do outro, um aleluia atrás do outro, e então afirmar que naquele momento Deus estava lhe revelando que 22 pessoas tiveram dor de cabeça na última semana. Irmãos, isso não faz sentido, sabe? Não faz sentido que o Espírito de Deus estava naquele momento lhe revelando que naquela última semana 14 estavam com dores nos rins. E então era para que aquelas pessoas acreditassem que Deus estava ali revelando e insistindo. Vejam, meus irmãos, Deus fala comigo, vejam, Deus me ama, Deus, obrigado por esse amor, porque as suas palavras... Mas o pior de tudo, o dramático de tudo, foi que em meio à sua pregação, e essa pregação estava sendo traduzida para o espanhol. Então, em cada momento que o pregador falava, o tradutor traduzia em espanhol. E eu gosto do espanhol, eu ficava ouvindo o espanhol, até achando interessante. Aqui no Brasil, provavelmente estava sendo transmitido para outro lugar também. Mas o máximo da falta do discernimento das realidades das coisas espirituais foi quando o pregador começou a orar em línguas e o tradutor traduzia para o espanhol. Aí não dá, aí é de doer. Não, aí é triste, irmãos, aí é horroroso. Eu faço parte desse grupo de pessoas. São essas as pessoas que estão pregando esse que vai voltar um dia. Eu não acredito, é lamentável, e eu resolvi denunciar isso também. Eu sei que tem gente inocente lá, eu sei que tem gente em busca de um milagre, mas sinceramente, Deus está muito além do Deus que desmancha caroço, meus irmãos, pelo amor de Deus. Deus está muito além do Deus que o Espírito conta que tem 13, que tem 15, com dor aqui, dor ali naquela semana, e que agora o milagre vai acontecer e a pessoa vai entrar na fila para vir contar a bênção. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas eu quero denunciar a fonte. Esses homens são pobres homens. Estes pregadores são pobres pregadores, destituídos de um mínimo de condição para com o que é a palavra do Senhor, destituídos de um mínimo de condição exegética para ler um texto numa língua original, destituídos de um mínimo de condições de entender uma hermenêutica de um texto, destituídos de quase tudo disso, destituídos da condição de estudar 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, ou como no caso dos presbiterianos que beira 7 anos estudando teologia para serem ordenados pastores depois, destituídos de todas essas coisas. Eu só tenho dó. Eu respeito muito aqueles que estão lá dizendo, Senhor, eu estou aqui, me visita. Eu respeito muito estes, mas estes que pregam isso, eu não consigo respeitar. Eu não posso ter compromisso com isso. E eu quero denunciar a origem disso. A origem disso é um grupo de pentecostais que assumiu no Brasil um contexto americano em décadas passadas. E eles trouxeram pelo menos 3 coisas, que são as heresias iniciais e que depois graçou livremente por esse Brasil, chegando a esse ponto do que eu ouvi no sábado à tarde.
são aqueles que trouxeram para o Brasil, nas décadas anteriores, a chamada confissão positiva. De dizer que se determinar, se decretar, vai acontecer. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira já desmascarada na história, mas infelizmente no Brasil, muitos ainda acham que isso é verdade. A pregação da chamada autoridade espiritual, em que ninguém pode tocar nos ungidos do Senhor, isso é um mecanismo de defesa para essas pessoas descomprometidas com a glória de Deus, poderem ter seus livres atos, muitas vezes questionáveis sim, mas não são porque são os ungidos do Senhor. E no meio disso tudo tem um negócio chamado batalha espiritual, que é um dualismo que coloca Deus e o diabo na mesma situação. E eles não são dois seres na mesma situação. Existe um Deus que é poderoso acima de tudo e de todos. E existe um diabo, um diabinho, meus irmãos. Um serzinho. Não para ser combatido por nós, como muitos pensam, mas diante de Deus, ele é um cisco. Só que, infelizmente, o erro do pentecostalismo, e eu não estou falando do neopentecostalismo, estou falando do pentecostalismo, o erro do pentecostalismo, que é anterior ao neopentecostalismo, identificou essa chamada autoridade espiritual, dando autoridade a muitos que não têm autoridade nem dentro das suas casas. E dando uma ideia de uma batalha espiritual como se Deus e o diabo fossem da mesma força, e não são. E por fim, se essa autoridade espiritual tem força para combater Satanás com as suas artimanhas e muitas vezes mantras ligadas e muito parecidas com hipnotismos em série que a gente vê na internet em todo lugar, obviamente, estes também foram aqueles da confissão positiva. Essas três heresias terríveis dominaram o pentecostalismo no Brasil e entraram para o neopentecostalismo. E agora a gente ouve isso.